Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar das uniões prematuras e os impactos na saúde nutricional da rapariga e adolescente. Com uma taxa muito acima da média anual, que é de 26%, em Moçambique, 53% dos casamentos, ou seja, pouco mais da metade, ocorrem antes dos 18 anos de idade. O país é signatário de vários instrumentos e tratados ao nível internacional, regional, conta com um formidável quadro legal e institucional para o combate e prevenção às uniões prematuras. Porém, na prática, nem sempre essas leis são aplicáveis. Aqui, no distrito de Murupula, na província de Nampula, há raparigas que vivem uma verdadeira privação. Elas estão impedidas de alcançar o seu potencial máximo, pois ainda em tenra idade são responsáveis por cuidar de um lar. Vamos acompanhar esta realidade na reportagem que se segue. Deixem os pintos crescerem. Meu babá que não tem 18 anos, quem cala Murupula. Tenho 18 anos, vivo em Murupula. Chamo-me Marta Antônio, tenho uma filha de 11 meses. Milhares de raparigas moçambicanas são forçadas a encurtar a adolescência para entrar numa vida adulta por conta de uniões prematuras e gravidezes precoces. Dados publicados pelo Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança ROSC mostram que a província mais populosa do país, Nampula, registra o maior número de casos. O número de crianças com idade inferior a 18 anos nesta província que se encontram em uniões prematuras é assustador, pelo menos de 130 mil raparigas. Deste número, cerca de 35 mil são crianças com idade inferior a 15 anos. Casei com 11 anos, nasceu minha criança com 12 anos, em 2004. Na comunidade de Niaciue, grande parte das adolescentes entram em uniões prematuras como parte de uma estratégia emancipatória. Em vez de ver os seus próprios casamentos como forçados, elas os veem como uma solução para a proibição do sexo antes do casamento e relacionamentos românticos e até mesmo como uma forma de escapar das condições vulneráveis nas casas dos seus pais. A única coisa que eu pensava era casar-me e morar com meu marido. Carlota Feliciano abandonou a casa da sua mãe no ano passado, ou seja, quando tinha 15 anos de idade, para se juntar ao seu marido Eliseu Antônio, também menor de idade. Por influência das normas culturais, Carlota e muitas raparigas da comunidade de Niaciue acreditam que ir para o lar é o que dignifica a rapariga. Conhecemos-nos na rua. Frequentei a escola, mas não aprendia nada. Nem ler sabia. E abandonei no ano passado e passei a procurar homem para me casar. Assim aconteceu o casamento. Carlota estudou até a 6ª classe. Ela conta que abandonou a escola porque tinha de caminhar longas distâncias para ter acesso à educação. Para além disso, os seus pais não tinham condições de comprar um uniforme e material escolar. Nesse sentido, ela preferiu optar por ir ao lar para garantir pelo menos o que comer. Sinto-me bem a capinar com meu marido. Penso em capinar e ter produtos para nos alimentar, porque sou órfão de pai. Chamo-me Eliseu Antônio, 18 anos de idade, casamos no dia 2 de junho. Fiz a 5ª classe e abandonei a escola uma vez que consigo escrever o meu nome e dediquei-me nos meus trabalhos. Nunca vi a minha mulher na escola porque quando nos juntamos ela não estudava. Combinamos em fazer canteiros de batata doce e com o dinheiro da venda iríamos voltar à escola. Para me juntar à minha esposa fui fazer pedido na casa da mãe e fui aceita. Disseram-me para que não levasse para longe a minha esposa e eu disse que não iria longe, porque quero continuar a estudar. Fomos dados alguns produtos alimentares e fomos aconselhados a capinar, porque dependíamos de ofertas. Produzimos mandioca e amendoim.
Em Moçambique, as uniões prematuras contribuem de forma significativa para a gravidez na adolescência. Pesquisas mostram que os primeiros partos em meninas menores de 18 anos ocorrem nos primeiros meses após a união ou início da coabitação. Julieta Antônio faz parte de cerca de metade das raparigas no país que tiveram o primeiro filho antes da idade recomendável. Ela casou-se em 2004. Na época, tinha apenas 11 anos de idade. No mesmo ano da união prematura, Julieta engravidou e deu à luz ao seu primeiro filho aos 12 anos de idade. Nesse tempo, era isso mesmo, com 11 anos, com 12 anos, vir homem para casar essa menina. É assim como vivem aqui? Em Morupula. Nesse tempo, não sei, nessa hora aqui então. Algumas atitudes e práticas enraizadas nas tradições culturais, as desigualdades de gênero, o fraco acesso à informação, lacunas no conhecimento sobre o quadro legal e a sua aplicação, são alguns fatores que atuam para a perpetuação das uniões prematuras nas comunidades. Julieta conta que, tal como ela, a sua filha já esteve em uma união prematura e aos 17 anos deu à luz ao seu primeiro neto, ou seja, com 30 anos de idade, Julieta já é avó. O pai procurou homem para casar aquela menina, com 17 anos. Assim, tem criança, de 0 anos. Aquele marido lhe deixou, o pai lhe deixou, só dá a sofrer comigo. Eu aqui dá a chorar muito. Para minha filha nascer como eu senti muito. Eu gostaria a minha filha voltar na escola para estudar. Mesmo eu voltar na escola para estudar. Para isso ajudar amanhã, né? Mulheres e meninas que se casam na adolescência tendem a ter menor oportunidade de acesso à educação, menos poder doméstico e econômico. Elas tendem a ficar isoladas e carecem de conhecimento e habilidades para negociar situações que são prejudiciais à sua saúde e bem-estar, inclusive quantos filhos ter e quando ter. Batalhar a si mesmo para apanhar comida para aquelas crianças. É crianças que não têm pais. Me casar, me deixar. Me casar, nascer criança, me deixar. Me casar, nascer criança, me deixar. Até 5 filhos. A falta de autonomia das mulheres sobre os seus próprios corpos e as suas próprias vidas é evidente na crise das gravidezes indesejadas. Muitas adolescentes não escolhem ser mães jovens. Marta Antônio teve que se casar aos 17 anos porque os pais descobriram que ela estava grávida. Casei-me ano passado quando tinha 17 anos e não completei um ano com o pai do meu filho, abandonou-me. Eu frequentava a escola, acabei desistindo este ano por falta de condições. Gostaria de voltar a estudar, mas tenho falta de material escolar. Estou a capinar e não tenho ninguém para cuidar do meu filho enquanto estiver na escola. Estando a viver na situação de vulnerabilidade, as meninas que vão para as uniões prematuras acabam caindo em outros problemas. Abandono escolar, gravidez precoce e desnutrição, fatores que constituem grande barreira ao desenvolvimento da rapariga. A situação torna-se ainda mais crítica quando a rapariga é abandonada com filhos por criar e alimentar. O pai do meu filho, para me conhecer, foi à casa dos meus pais fazer pedido e eles não aceitaram porque eu não tinha idade. Mas quando perguntaram a mim, aceitei porque queria ficar na minha casa junto ao meu marido e assim passei a morar na minha casa. Este homem deu-me um filho e abandonou-me. Chamo-me Antônio Mundia. Com certeza, esta é minha filha. Teria lhe matriculado na escola, mas como crianças atualmente, como todos nós sabemos, sofrem influências das amigas. Alguém me veio dizer que minha filha estava grávida.
Fiquei baralhado, a pensar o que eu vou fazer. Como nunca tinha acontecido coisa idêntica comigo, fui pedir conselho aos mais velhos. Fui instruído a submeter o caso às autoridades competentes, o secretário do bairro. E foi marcado o dia do encontro onde fizeram parte o jovem que engravidou a minha filha, acompanhada do seu tio, eu e alguns familiares meus. A decisão tomada foi de o jovem passar a assumir a responsabilidade da minha filha e levá-la consigo. E este aceitou. Passados 3 meses após ter bebê, ele abandona a minha filha, deixando comigo no sofrimento. Em muitas comunidades no nosso país, ainda se leva em consideração a tradição, a honra, os deveres morais e religiosos ao avaliar a decisão do homem assumir um compromisso por causa de uma gravidez, mesmo que seja na adolescência. Com Marta Antônio, não foi diferente. Em relação à minha filha, eu segui as orientações da liderança. Ele, quando levou minha filha, fiquei descansado. Sabia que já diminuiu as minhas despesas. Assim que lhe abandonou sem saber o que fazer, porque o mesmo jovem fugiu para a cidade. Estou muito sentido, porque eu não gostaria que a minha filha abandonasse a escola. O recurso à união prematura como fuga da pobreza tende a perpetuar a situação de vulnerabilidade das raparigas e da família ao invés de mitigá-la. Quando a Marta foi abandonada pelo marido, voltou para a casa dos pais com um bebê de 3 meses. A família de 15 pessoas sobrevive somente do salário do Sr. Antônio Mulirra, que é camponês. Ele contou à nossa equipa que a renda mensal da família varia entre 20 a 100 meticais. O meu trabalho é enxada, assim como vejo estes calos nas mãos. O único trabalho é capinar para alimentar os meus 9 filhos. O governo é complicado, não posso deixar meus filhos morrerem de fome. As gravidezes precoces e as uniões prematuras constituem os principais desafios da rapariga, quer no campo, quer nas cidades moçambicanas, pois comprometem o são desenvolvimento da rapariga. O conselho que eu deixo, se existisse união e que a gente diz às crianças ouvissem, gostaria que as meninas casassem depois de concluir os estudos ou a partir dos 21 a 22 anos de idade em diante. Porque se Deus ajudar, o seu parto não será de riscos. Gostaria de reforçar que as crianças, que as meninas não se deixem casar com 15 ou 16 anos. Apeguem-se à escola para conseguirem ler nossas cédulas. Pelo menos concluir a 10ª ou 12ª, porque até lá já terá a idade normal. Os rapazes também não deviam casar com 15 anos, pelo menos na mesma idade em que as raparigas podiam casar-se, com 20 ou 21, porque com estas idades consegue ter forças e ideias de como alimentar a sua esposa. Essa menina que vive agora aqui, que não chega a 18 anos, vale a pena estudar até 20 anos, até 30 anos, ir na escola, acabar na escola e depois procurar homens para lhe casar, né? Os pais, eu tá a falar que os pais não podem aceitar a menina casar sem chegar a 20 anos. Nem 18 anos. Esperar chegar a 20 anos e 18 anos a estudar. Deixem os pintos crescerem. Deixem os pintos crescerem pouco a noite. Deixem os pintos crescerem. Deixem os pintos crescerem, papai. Bom, o recurso à união prematura como fuga da pobreza perpetua ao invés de mitigá-la. Além disso, as uniões prematuras geram consequências em cadeia, o abandono escolar, as gravidezes precoces e até a desnutrição crônica. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não saia daí.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, as uniões prematuras contribuem de forma significativa para o aumento do número de gravidezes na adolescência no nosso país. Além disso, vários estudos apontam a desnutrição crônica como consequência da falta de condições biológicas e socioeconômicas da rapariga adolescente. Vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria na reportagem que se segue. leswi swa ku tshama na wu xengetela a vasati va vanhu u ta bukutiwa a leswi swa ku tshama na wu xengetela a vasati va vanhu u ta kingindriwa. Em média, atendemos mais ou menos 3 a 4 raparigas por dia, grávidas menores de idade, que são mais ou menos de 14 anos, 16 anos e 18 anos. Em média, por semana, nós podemos atender umas 10 crianças. Se estamos a falar por semana, estamos a dizer de segunda a sexta-feira. Mais ou menos podemos ter 10 crianças. Primeiramente, a primeira desvantagem é que ela já não tem direito de ir à escola, porque aqui na comunidade onde nós estamos, as meninas, quando atingem 12, 13 anos, 14, as meninas são submetidas aos casamentos. E nessa fase, quando as adolescentes engravidam, apresentam-se no centro, a primeira nossa preocupação é perguntar com quem ela vive e se tem o pai, se tem a mãe, se vive com o avô lá junto. Depois ela explica. Então, nós dissemos para ela: terminaste de estudar com que classe? Ela diz, 4ª ou 5ª. Daí nós aconselhamos a ela que nessa fase que tu engravidaste, vai ser um pouco difícil tu dares um parto normal nesse centro de saúde. Isso implica que não tens um espaço suficiente para sair um bebê, o colo ainda é pequeno, é estreito, e a menina assim corre risco de ter um parto num hospital central. Então, nesse caso, quando tu veres que a minha barriga já está no fim, já tem uns 9 meses, de gestação, o que tens que fazer é ter uma família mais próxima de uma unidade sanitária onde tem uma cirurgia, porque não sabemos se teu parto será uma operação ou será um parto normal. Mas implica que essa gravidez não pode ser assistida nesse centro de saúde por causa da tua idade, é menor de idade. Primeiramente, nós, como não temos a casa mais espera, não temos nenhum tipo de aconselhamento específico para dizer fique lá à espera do seu dia de parto. O que nós temos que fazer é reforçar ainda o aconselhamento. Vives distante, sim, mas logo que sentires algo anormal, tens que dizer para a tua mãe, porque tua mãe sabe quais são os sinais e sintomas de uma gravidez no final. Daí sim, ela quando descobrir, ela, na hora que ver, a saber que é uma primigesta, ela logo vai acompanhar a filha para o centro de saúde. Quando chega aqui, nós encaminhamos para o centro de saúde de Morupula. As complicações é que ela, por si, já está a ter um bebê, que nem ela também é criança e ela não vai conseguir dar exatamente a amamentação eficaz para aquele bebê. Nessas condições, nós aconselhamos a mãe. Se ela teve um parto aqui, nós dissemos à mãe que tem que ter muito cuidado com esse bebê, porque essa é uma menor. Ela ainda não sabe cuidar de um bebê. O que a mãe tem que fazer é ajudar ela a ensinar como é que uma criança é amamentada, como é que uma criança deve amamentar, quando é que uma criança deve começar a comer. Isso já deve ser com a mãe lá em casa, porque ela, como criança por si só, ela não vai conseguir. Porque ela pode deixar um bebê a chorar e ela correr, porque ela ainda não sabe de nada, ela só foi à maternidade e tirou aquela criança, não sabe quais são as condições que ela tem que seguir com aquela criança. Desde que eu cheguei aqui nesse centro de saúde, comecei a trabalhar aqui, eu vejo o rito de iniciação. Praticamente o rito de iniciação antigo e o rito de iniciação de hoje são coisas diferentes. Acredito que esse de hoje é esse que indica a menina, quando faz o rito de iniciação, tem que sair, tem que casar. É isso que se faz aqui. Então, se uma miúda entra no rito de iniciação, faz 3 dias e sai, a intenção dela é ir fazer aquilo que explicaram lá. Eu acredito que se não explicassem aquelas coisas para aquela criança, ela não poderia fazer. Nós estamos a ter esses casos de gravidez prematuros por causa de exatamente os pais
é que fazem isso para que os teus filhos tenham marido. Porque tipo, se aqui as mulheres ou essas menores de idade, se por exemplo ela já tem 14, 15 anos, ok, tudo bem, a mãe tem que procurar um homem para dar a criança. E dando a criança tem que fazer o que a mãe está a pedir. Então acaba engravidando. Quando chegam aqui no hospital, minha filha está grávida. Nós começamos a perguntar à mãe, ok, se essa criança vive contigo, primeiramente também é um bebê. Nós estamos a mandar aqui na escola para crianças estudarem, para terem pelo menos um nível mais ou menos de 10ª, 12ª. Daí, quando terem 18 anos, podem seguir em frente. Mas aqui não é diferente. Vamos apanhar crianças com 12 anos, barriga está à frente. 14 anos, barriga está à frente. E aquilo implica muito nas adolescentes. Na fase da gravidez para adolescentes, nós explicamos os alimentos que elas devem consumir. Comer bem é variar os alimentos. Acho que quando você explica para eles comer bem, eles pensam que é comer carne e comprar peixe e comer todos os dias. Nós dissemos para elas, comer bem é variar os alimentos. Podes comer um cachopo, podes comer uma outra verdura no outro dia, podes fritar um peixe, depende da condição que a mesma gestante tem. Ela começa a criar a gravidez dela, vem, nós pesamos como é que ela está, como é que o bebê está, nós conseguimos detectar lá na sala, nós explicamos que esse bebê está bem, está nessas condições, porque tens que continuar ainda a fazer uma alimentação equilibrada para que teu filho nasça bem e a senhora também esteja bem. Então, depois de nascer o seu filho, nós pesamos e detectamos que o filho está bem. O que nós aconselhamos aqui na maternidade, dissemos o seguinte, a senhora tem que começar a dar mama ao seu bebê desde aquele exato momento que ela nasce na maternidade. Tem que dar mama até aos 6 meses. Depois de 6 meses, dá alimentação contínua. Mas nossas mães não percebem isso. Quando nós falamos disso, parece que talvez nunca nascemos ou não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Começam a levar chima, caracata. No dia seguinte, darem criança de 3 meses, porque a criança está a chorar, quer comer. Então elas começam a dar essa comida com peixe seco, que vai dar bebê. Aquele bebê praticamente vai sair desnutrido. Porque primeiro não seguiram o que uma enfermeira explicou no centro de saúde. Foram em casa porque a criança tem 3 meses e está a chorar para a água. A criança está a chorar para a chima. Eles acabam de dar aquela comida à criança. O abdômen de criança começa a encher. Porque normalmente aqui na comunidade, as pessoas daqui não sabem, fazer umas papinhas, pode fazer sim dessa de mandioca, mas de manhã para dar à criança. O que é que eles fazem? Fazem jantar, aquela comida dorme para o dia seguinte. E as crianças comem aquela comida do dia seguinte, aquela caracata. Para mim, eu acho que a desnutrição da criança parte da própria mãe. São poucos casos sim, que parte da maternidade, quando ter o seu bebê lá, a partir da gravidez até ao parto. Mas a maior parte dos casos parte de lá de casa, com os seus próprios pais. Não sabem lavar a alimentação, não sabem dar à criança devidamente medicamento, quase não sabem nada. Então, mesmo explicando, ela vai e faz de uma outra maneira. Dia seguinte aqui aparece depois de 2, 3 semanas, quando vê que o filho já está a acabar, ela já está a chegar. Essa doença, essa criança, quando é que começou? Começou há 2 semanas atrás. As 2 semanas você só está a vir hoje porque a tua filha está grávida. Quando pensamos em transferir o bebê, ela já está com lágrimas a chorar. Mas nós queremos transferir para salvar a vida da criança. De repente, pode dar uma guia de transferência, ela vai sentar na casa dela até o filho orbitar. E amanhã diz que o hospital não me trataram. Para parte ao Namihali. Tenho participado das reuniões nesta comunidade de Namihali e tenho abordado assuntos ligados aos casamentos prematuros. Há vezes em que as raparigas se casam sem conhecimento dos pais. Quanto aos casamentos prematuros, temos conhecimento dos riscos, porque fomos explicados, todos nós como líderes. Se acontecem casos de uniões prematuras nas nossas comunidades, não é por falta de informação, mas sim comportamento de cada um. As meninas saem de casa sem o consentimento dos pais e tempos depois regressam grávidas. Por vezes trazem um homem que lhes engravidou para apresentar aos pais. No meu caso, eu levaria este homem para o comando, mas antes irei apresentar ao Régulo, que é líder do primeiro escalão, para tomar conhecimento. Temos alguns casos nesta comunidade de homens que violaram menores de idade e estão sob custódia do comando. O conselho que deixo é: casar menores de idade ou crianças é crime e extremamente perigoso para a própria criança, porque o seu parto será complicado. Caso tenha sorte de dar à luz, pode correr riscos de ficar doente. Para o governo, envolver-se com crianças é crime.
e na sociedade esse infrator é mal visto. Quero reforçar ainda que não deixemos as nossas filhas casarem-se antes de atingir a idade recomendada, porque impede a criança de continuar com estudos. Ninguém consegue um emprego condigno sem passar pela escola. Deixemos que as crianças estudem. O melhor é insistirmos para que elas vão à escola. Por último, quero agradecer pela visita e que a minha comunidade siga as orientações deixadas pelo líder. Antes apareciam tantas, mas com palestras que nós estamos a dar na comunidade, né? E na unidade sanitária e nas escolas, como é que tem nas escolas, sobre a união, a desvantagem de casar cedo, de união prematura, já está reduzido. Durante a gravidez, a menina pode ter problemas de anemia, porque a menina ainda não está preparada para receber um feto, né? Durante o trabalho de parto, ela pode ter complicações, até pode não conseguir ter a bebê. Podemos referir para uma unidade sanitária com capacidade cirúrgica, porque nós sabemos que menor de 18 anos não é aconselhável uma menina estar grávida, né? Porque ainda ela não está preparada para ter um ser no seu ventre. A principal consequência é hemorragia antiparto e muitas das vezes pode levar mesmo a cesariana. Muitas mulheres menos de 18 anos terminam o parto cesariano, porque elas não conseguem tirar o bebê. Sim. Depois do parto, ela pode ter problemas de anemia, né? Ela pode, para a menina e para o seu feto, né? Pode ter muitos problemas. Damos palestras em todos os setores, de triagem, na maternidade, todos os setores, para incentivamos mais a fazer planejamento familiar, para deixar gravidez mais tarde, né? Depois de 18 anos. Não é bom casar cedo, temos que deixar nossas crianças ter uma idade de 18 para diante, devem estudar, depois dos 18 anos para ela poder engravidar. Sim, porque vai ser o melhor para ela e o bebê dela. É importante a prevenção de casamentos prematuros, porque vamos evitar essa desnutrição na criança, né? Nós sabemos que, por exemplo, uma rapariga tem 17 anos, depois de engravida, ela já não está preparada psicologicamente para cuidar na criança, porque ela também ainda é criança. Sim. Essa é a vantagem mesmo, nós conversamos com a comunidade, né? Temos que falar que não é bom casar nossas crianças antes dos 18 anos. Sim. Temos que adiar o casamento para mais tarde. Bom, precisamos todos aumentar a nossa consciência em relação às consequências das uniões prematuras. Esta missão é difícil, sim, mas é possível e é necessário, pois só assim garantimos o bem-estar da rapariga adolescente, das nossas comunidades e o desenvolvimento do nosso país. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Já sabe que pode continuar conectado conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Dururu